Boa noite, meus irmãos. Graça e paz na pessoa de Cristo Jesus. Jesus teve muitos encontros, muitas situações que estão registradas nos evangelhos. Um encontro bem particular que ele teve foi com um jovem muito rico que tinha o desejo diante de si de conquistar a vida eterna. Esse episódio está em Mateus, capítulo 19, do verso 16 até o verso de número 22. O texto nos diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida eterna, na vida guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Temos falado um pouco sobre os mandamentos. E certamente os mandamentos têm sido grande discussão em alguns meios com relação à sua validade. Ele ainda está valendo, ele não está valendo, ele é para o nosso tempo, ele não é para o nosso tempo. O que a vinda de Jesus mudou dentro da prática dos mandamentos? Nós vamos continuar estudando os mandamentos de Deus dentro da proposta que temos em um dos periódicos da editora Cultura Cristã, quando fala da atualidade da lei. Mas antes, nós vamos orar, vamos louvar a Deus com hino e depois voltamos. Nosso Deus, a tua palavra, ela é esclarecedora para nós. E ela assim o faz no bom entendimento do todo de sua revelação. Senhor, nós não podemos tomar parte dela e ficarmos detidos em apenas um momento ou uma situação histórica ou teológica. Nós pedimos, Deus, que sempre trabalhe em nós através da ação do Teu Espírito para que olhemos para a Tua palavra como um todo, Pai, e conheçamos a Sua verdade como uma verdade abrangente dentro do que a Tua palavra nos apresenta. Cuide de nós em mais esta noite. Nos guarde. Guarde as nossas famílias, os nossos familiares, o lar de cada um de nós e abençoe, nosso Deus, tantas pessoas que estão sofrendo por perdas, por luto. Elas têm se somado dia a dia, não dentro de uma situação que víamos anterior à pandemia, quando pessoas continuavam partindo, mas não em um número tão grande como o que estamos vivendo agora. Conforte cada família, console. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós já voltamos, meus irmãos, para estudar as Escrituras Sagradas.
Desperta já meu coração e louva o Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e a todos nós ensina amor de Deus. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor, amor que um dia se encarnou a fim de me salvar, e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama: vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tal graça, tal amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais, que Deus é o Deus de amor. Obediência aos mandamentos. Devemos obedecer os mandamentos de Deus nos nossos dias ou não? Se devemos obedecê-lo, qual o propósito dessa obediência? É o que nós vamos conversar um pouco nessa noite. É a intenção do nosso diálogo, é a intenção do estudo das Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos sobre o jovem rico, ele vai ser presente dentro do estudo que temos agora. Os mandamentos, meus irmãos, é importante que nós entendamos que ele foi dado como a vontade de Deus para as pessoas, para os seres humanos. Eles representam de maneira muito objetiva essa vontade do Senhor para com a nossa vida, é o plano traçado por Ele. Nós observamos os mandamentos e, como já vimos anteriormente, ele está dividido em duas seções. A primeira seção fala das nossas obrigações para com Deus e a segunda seção das nossas obrigações de uns para com os outros. Então, nós observamos que o plano traçado de Deus ele está resumido dentro da expansão
dos mandamentos que encontramos em Êxodo 20. Nós sabemos, meus irmãos, que somos inclinados ao pecado. Essa inclinação herdamos de Adão, sabemos disso. E nós também temos a consciência de que a lei de Deus, ela não tem propriedade salvadora, porque o que nos salva hoje é a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Nós estamos cientes disso. Não temos dúvidas dessa verdade. Ora, meus irmãos, se a salvação é um ato da graça de Deus, qual é a importância da lei se nós não vamos e não podemos, não conseguimos também cumpri-la como ela exige? Como é que podemos obedecer então esses mandamentos? Ou a pergunta do jovem rico: o que fazer para herdarmos a vida eterna? Meus irmãos, são perguntas legítimas, são perguntas honestas, são perguntas que precisam de resposta, porque não são perguntas meramente especulativas dentro de uma conjunção religiosa ou de uma convicção de algum grupo religioso. Elas são perguntas autênticas, os mandamentos estão dentro das Escrituras. Se nós somos incapazes de cumpri-lo, é um problema. Como é que nós vamos fazer para obedecer? O que fazermos então para herdar a vida eterna? Quais são as respostas que as Escrituras nos dão? De diversas formas, bem distintas, as Escrituras elas respondem a essas perguntas. E ela faz isso de formas diferentes, mas nenhuma delas fora da pessoa de Cristo Jesus. Todas elas, dadas de forma diferente, convergem para a pessoa de Jesus Cristo. Elas estão centralizadas nele. Né? Porque, sem dúvida nenhuma, ele é o nosso elo de ligação com Deus, o nosso Pai. E é Ele que dá a nós a possibilidade de sermos aceitos diante de Deus. Só por Jesus existe a possibilidade de Deus, que é infinitamente santo, aceitar pecadores diante de si. Não existe outra forma, meus irmãos. E aí cabe uma pergunta. Nós encontraremos, se procurarmos, será que há alguém que já obedeceu a todos os mandamentos da forma como Deus exige que esses mandamentos sejam cumpridos e sejam vividos? Será que há alguém? Irmãos, obviamente, as Escrituras elas afirmam-nos que não existe ninguém que houve até agora que cumpriu perfeitamente os mandamentos de Deus. Não há e não haverá, com exceção da pessoa de Cristo Jesus. Com exceção de Jesus, olhando a relação humana vinda de toda uma concepção humana, não existe, meus irmãos, uma pessoa, segundo as Escrituras, que já tenha conseguido cumprir perfeitamente e de maneira plena a lei de Deus ou seus mandamentos. Então, nós vamos ver que, desde Gênesis, lá no início de tudo, houve uma queda na condição e no estado das pessoas. Passamos de um estado de vida, de liberdade, para um estado de morte, numa condição de sofrimento, numa condição de desobediência, numa condição, meus irmãos, que não é favorável. Porque as Escrituras afirmam que, desde Adão, todos estão numa mesma situação, porque o pecado de Adão, ele passou a todos os seus descendentes. Então, esse fato, ele revela a incapacidade de qualquer pessoa cumprir a lei de Deus de maneira que exige-se o seu cumprimento. As Escrituras afirmam que todos pecaram.
Paulo afirma em Romanos: todos pecaram e todos significa todas as pessoas, carecem da glória de Deus. Vamos para os nossos símbolos de fé. O Catecismo Maior, ele define pecado na pergunta 14 da seguinte forma: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. É assim que o Catecismo Maior define pecado. Não é uma definição estranha para muitos de nós. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. É qualquer falta que aconteça ou qualquer violação da lei de Deus. É qualquer transgressão da lei dada por Deus. Isto representa o pecado. E, irmãos, as Escrituras elas nos fazem pensar sobre isso. Como pessoas que estão nessa condição, nós somos pessoas desobedientes à lei de Deus. E nós fazemos isso não absolutamente pensando que é 100% do tempo, mas em todo tempo isso está acontecendo. Porque falamos o que não precisa, o que não caminha na direção do que Deus nos apresentou pela sua palavra. Nós pensamos coisas que não são boas segundo o próprio Deus. Nós somos egoístas, nós somos maus, nós nos iramos de maneira pecaminosa e nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que não estão de acordo com o que Ele apresenta-nos dentro da sua palavra. Então, meus irmãos, somos desobedientes, desobedecemos quando falamos, quando pensamos, quando agimos. E vejam o texto de 1 João 1, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, temos cometido pecado, nós vamos dizer que Deus é mentiroso, porque Ele diz que a nossa condição é outra. Então, nós observamos que João, no texto que nós lemos, ele tira de todas as pessoas, indistintamente, qualquer sentimento ou pensamento de autojustificação. Qualquer pensamento que possa, ou sentimento, afirmar no coração de alguém que os seus atos podem fazer com que ele seja aceito diante de Deus. Esses versos nos mostram isso. Se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos-o mentiroso. E a sua palavra, de fato, ela não está em nós. A sua verdade não faz parte da nossa vida. Irmãos, somente uma pessoa que obedeceu perfeitamente e de maneira plena a lei de Deus nos é conhecida. E esta pessoa é a pessoa de Cristo Jesus. Só Jesus conseguiu cumprir perfeitamente todos os aspectos da lei. Como judeu, ele viveu sob a lei junto com os judeus e cumpriu a lei civil, que era a exigência da vivência religiosa judaica. Ele viveu nos tempos ainda da lei cerimonial, né? Os sacrifícios ainda estavam presentes, mesmo que com grande modificação. Ele cumpriu a todos eles, e não só isso, quanto à lei moral, ele foi perfeito. A palavra de Deus diz que ele não pecou absolutamente em nada. Então, somente a pessoa de Jesus Cristo pôde cumprir perfeitamente toda a lei de Deus.
Ele cumpriu a lei civil, ele esteve debaixo da lei e não pecou. Ele cumpriu a lei cerimonial, ele participou de todos os eventos religiosos que foram instituídos e que o povo de Deus viveu. E com relação às suas atitudes, seus pensamentos, seus atos, ele não pecou em momento nenhum. E como resultado, nós vamos ver que a perfeita obediência de Jesus o levou à morte, e à morte de cruz. Só que com uma observação: Jesus não morreu por transgressões pessoais. Quando nós olhamos os sacerdotes no Velho Testamento, nós vemos os sacerdotes oferecendo sacrifício pelos seus próprios pecados. O animal era morto pelas próprias transgressões que eles também cometiam. O sacerdote era gente, pecava e tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Irmãos, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um sumo sacerdote. No entanto, quando ele oferece sacrifício naquela cruz, ele não ofereceu sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha transgressões. Ele não cometeu nenhum ato que exigisse aquele sacrifício. Ele fez o que fez pelo seu povo, pela igreja. Por favor, igreja aqui não significa denominação, mas significa o corpo de Cristo. Ele faz isso pelos eleitos, ele faz isso pelo seu povo, esse povo dado pelo Pai a ele. Ele faz isso pela sua igreja, da qual ele, Jesus, é o cabeça, segundo as Escrituras. Vamos lá para o texto de Mateus, capítulo 19, quando trata da conversa de Jesus com aquele jovem rico. Esse é o título que aparece na seção do texto, né? Isso, com certeza, foi dado pelo final do texto, o versículo 22, quando diz que ele era dono de muitas propriedades. Nós vamos lá. Aqui fica muito claro que Jesus ele não teve a intenção, em momento algum, de revogar ou invalidar a lei, né? De forma nenhuma. E no Sermão da Montanha, Jesus diz que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Então, nós observamos que Jesus ele não está invalidando a lei. Ele não está anulando a lei. Ele não está desconsiderando a lei. Aqui, nós vemos Jesus na conversa com esse jovem, afirmando a prática dos mandamentos. Ele afirma a prática dos mandamentos da lei moral, e esses mandamentos dizem respeito, na citação de Jesus, àquilo que é a obrigação para com as pessoas. Ele diz: não matarás, não cobiçarás. Ele diz aqui. Cobiça ele não apresentou aqui, ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele dá aqui validade à prática dos mandamentos. Aquele jovem queria herdar a vida. E ele então diz: cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. É muito simples. Jesus não está revogando a lei, invalidando a lei, ou não está simplesmente dizendo algo que seja puramente retórico. O alvo continua sendo o mesmo. Ele continua colocado. O valor, ele continua o mesmo. Só que, irmãos, ninguém consegue atingir o padrão de perfeição que Deus exige. Ninguém. O alvo
viver esses mandamentos da maneira como Deus o coloca em seu sentido mais profundo. Ninguém vai conseguir cumpri-lo. É evidente. Ninguém vai conseguir cumpri-lo. Porque o cumprimento dos mandamentos envolve não uma prática desses mandamentos temporárias, práticas momentâneas, mas para que haja justificação pelo cumprimento da lei, é necessário que alguém cumpra perfeitamente e plenamente toda a lei, o tempo todo, desde a sua concepção até a sua morte. Não é cumprir a lei apenas em alguns momentos. Cumprir os mandamentos apenas em algumas situações, alguns instantes ou um período da vida. Mas ele terá ou teria que cumprir, eu creio que o tempo verbal fica melhor assim, ele teria que cumprir os mandamentos desde o momento em que ele é concebido, e teria que ser concebido de forma santa, e desde aquele momento, enquanto está se desenvolvendo, antes do seu nascimento, depois do seu nascimento, caminhando por toda a sua vida, até o momento da sua morte, cumprindo absolutamente de maneira perfeita os mandamentos em toda a sua extensão. Então é cumprir todo o mandamento o tempo todo, da sua concepção até a sua morte. Alguém que consiga? Nós vamos ver o seguinte, alguns pontos que encontramos dentro desse texto segundo o nosso periódico. Primeiro, o jovem era um cumpridor leal de todos os mandamentos. Ele cumpria, ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito, o que falta? Ele ainda tinha uma interrogação dentro do seu coração. Ele era alguém zeloso pelos mandamentos. No entanto, ele tinha o coração incomodado com relação à vida eterna. Depois, Jesus começa perguntando sobre os 6 últimos mandamentos, um a um. Esses mandamentos são as nossas obrigações com relação às pessoas, né? Ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Mas vejam, ele pergunta sobre os 6 com uma exceção que a gente vai ver. O jovem, ele responde que havia cumprido todos aqueles mandamentos. Faltou um, não faltou? É interessante que o não cobiçarás não foi dito por Jesus. Não cobiçarás não entrou ali naquela lista. O não cobiçarás, será que Jesus esqueceu-se dele? Né? Será que a memória de Jesus falhou ali naquele momento? Será que o não cobiçar não tinha tanto valor quanto os demais? Não, sabemos que não é nada disso. Ele está colocando aquele jovem à prova com relação à prática dos mandamentos que ele estava dizendo cumprir um a um. O que Jesus estava fazendo é isso. Ele estava colocando à prova a fidelidade do coração daquele jovem. Ele estava fazendo nada mais, nada menos do que levar o jovem a uma reflexão. Jesus era mestre nisso, não é? Alguém lhe fazia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta. Ele respondia com uma outra pergunta e essa pergunta fazia com que a pessoa começasse a pensar sobre o que ela estava perguntando e muitos quietinhos se retiraram. Porque quando Jesus pergunta, eles são confrontados com a pergunta que de fato traz uma resposta de maneira direta, mesmo que Jesus não esteja dizendo claramente, mas ela é entendida
perfeitamente por aqueles que estão ouvindo. E as escrituras dizem que em muitos momentos eles saem sem falar absolutamente nada, eles saem quietinhos, vão embora, né? Eles entenderam o recado. Aqui, Jesus, ele está fazendo também com que aquele jovem pare e pense, com que haja reflexão. Ele cita todos os mandamentos, mas não cita o último mandamento, a cobiça. Ao invés disso, ele chama o jovem e diz: só está faltando uma coisa para você. Né? O jovem fala: puxa, já tenho cumprido os mandamentos, né? Isso aqui é conjectura minha. Agora o que falta? Falta pouco. Basta que então diga o que falta, eu faço e pronto. Eu vou herdar a vida eterna, né? Eu vou fazer algo que é bom e vou conseguir a justificação diante de Deus. Serei justificado pelos meus atos, fazendo tudo como precisa. Foi um grande engano, né, meus irmãos? Naquele momento, o jovem, ele olha para o seu coração e ele vê que ele não estava cumprindo aqueles mandamentos como precisava. Porque, meus irmãos, quando ele olha para os seus bens, e o texto diz que ele retirou-se por causa dos bens, Jesus está mostrando que a cobiça estava presente no seu coração ainda, porque ele estava amando muito mais aquilo que tinha do que a Deus. E fazendo isso, o primeiro mandamento, meus irmãos, tinha sido quebrado. As Escrituras dizem que qualquer pessoa que quebrar um dos mandamentos quebrou a todos. Significa, não adianta cumprir todos se um ficar de lado. Para que haja justificação, todos têm que ser cumpridos de maneira perfeita o tempo todo. E aquele jovem então entende que a cobiça era parte do seu coração. E mesmo cumprindo todos os outros 5 mandamentos, quando ele deixa de cumprir aquele 6º mandamento da segunda parte da lei, ele transgride o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amava o seu bem e Jesus analisa e olha o coração daquele jovem. E exatamente ali, segundo a concepção daquele jovem, que provavelmente era um judeu, porque era um cumpridor da lei, Jesus mostra: não há nada de bom que alguém possa fazer para que seja salvo. A pergunta do jovem foi: Senhor, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus, ele se volta ao jovem, coloca Deus em primazia e diz: cumpra os mandamentos, e esses são os mandamentos. Se nós olharmos para o nosso próprio coração, meus irmãos, nós vamos observar que nós não conseguimos cumprir perfeitamente todos os mandamentos o tempo todo. Não dá. Sempre vamos ser traídos pelo nosso próprio coração. Por isso, nós não conseguimos nos justificar. É por isso que a autojustificação não existe. E não há nada de bom que seja de fato bom que venhamos a realizar e traga a satisfação de Deus em sua santidade e em sua justiça. Depois, meus irmãos, Jesus não colocou nenhuma daquelas obrigações como hipóteses. Não foi nenhuma hipótese cumprir aquelas obrigações diante do próximo. Né? E também, ele não
desqualifica nenhuma daqueles mandamentos como superados pela nova dispensação. Ou ainda, ele não permite ali que se desenvolva o pensamento de que o jovem ele não estava mais debaixo da lei moral. Ele continuava debaixo da lei moral de Deus. Agora em Cristo, a lei não foi superada. E aquelas obrigações, elas não eram hipotéticas, não. Né? Sabendo que ele não ia cumprir, Jesus colocou uma hipótese. Não, ele colocou uma realidade. Né? Aquele homem queria saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele falou: é simples, cumpra perfeitamente, todos os mandamentos dependeram. O jovem foi embora e viu que ele não conseguia. Jesus derrota o argumento do jovem dentro da própria obrigação que ele tinha de cumprir a lei. Ele faz isso revelando que sua alegação de cumprir a lei ela não era verdadeira e não era autêntica. Por que não era verdadeira e autêntica? Porque quando ele olha para os bens, ele deixa de cumprir o, o mandamento que está acima de tudo e de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, a lei de Deus, ela tem validade para todo o tempo. A lei moral, não a lei cerimonial ou a lei civil de Israel. Essa lei moral, ela não perdeu a validade em momento nenhum, porque ela é o propósito de Deus para a nossa vida, é o seu plano. É o que Deus tem para a vida de cada um de nós, revelado nas Escrituras. E se nós pegarmos e olharmos para Êxodo 20 como o centro da lei moral, nós vamos olhar e ver que as Escrituras elas se expandem em significado e sentido a partir do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vejam essa citação. Os 10 mandamentos especificam o padrão de obediência e comportamento que Deus deseja de cada um de nós. Ao mesmo tempo, a lei está continuamente revelando a nossa insuficiência e a nossa dependência de Cristo como o nosso Salvador. É o nosso comportamento, é a nossa relação de obediência, é o que Deus deseja de nós e nos mostra que nós somos insuficientes para cumprir tudo, se não for através da pessoa de Cristo Jesus. Então, a obediência aos mandamentos acontece nele, na pessoa de Jesus Cristo. Né? Porque Cristo, com a perfeita obediência dele, ele fez o que, senão adquirir para nós e atribuir a nós a sua justiça e a sua obediência. Irmãos, por ter sido obediente, por ter satisfeito a justiça de Deus, ele agora atribui a nós esses valores. Ele foi perfeitamente obediente. E ele trouxe a nós. Por isso é possível que vivamos como justos e sejamos filhos de Deus obedientes. A resposta de Jesus ao jovem rico não foi apenas retórica, já falamos sobre isso. Os mandamentos, eles continuam valendo hoje. Eles continuam com a mesma vigência. Aí vem de novo uma pergunta: como cumpri-los se nós somos incapazes de fazer? Meus irmãos, com relação à salvação, nós cumprimos perfeitamente a lei de Deus em Cristo. As Escrituras dizem que nós morremos em Cristo, fomos ressuscitados em Cristo. A nossa vida, ela está em Cristo Jesus, não está ausente dele, de forma nenhuma. Então, com relação à salvação, nós cumprimos perfeitamente a lei de Deus em Cristo. Se ela já foi cumprida perfeitamente em Cristo, por que nós precisamos praticá-la hoje? Já disse, porque é o propósito de Deus para a vida de cada um dos seus filhos.
Vejam, Jesus como nosso suficiente Salvador é a única forma bíblica de obediência integral a cada um dos mandamentos. Ele é a única forma. Não existe obediência à vontade de Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nós confiamos na justiça dele, de Cristo Jesus, e não na própria justiça de cada um de nós. O jovem rico fez isso, ele estava crendo e depositando crédito e confiança na sua própria justiça. Por isso, ele foi embora. Nós confiamos na justiça da pessoa de Cristo Jesus. É importante para nós sempre estarmos atentos a isso. Se acontece em Cristo, nós obedecemos o mandamento não somente nele, mas também, meus irmãos, pela sua pessoa. Apesar da nossa inabilidade no cumprimento da lei para a salvação de cada um de nós, ela continua, meus irmãos, sendo, da parte de Deus, a diretriz que temos que viver no nosso dia a dia para o propósito de Deus em cada um de nós. Não foi o próprio Deus que disse, sejam santos como eu sou santo? Então, a lei de Deus, ela é um instrumento para que nós vivamos a obediência que é necessária, para que nós vivamos a santificação, sem a qual, meus irmãos, com certeza, ninguém vai ver ao Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, vamos considerar o seguinte. Primeiro, Jesus, ele não revogou a lei de Deus. Ela continua com o seu mesmo valor hoje, em se tratando da lei moral. Jesus não revogou a lei moral de Deus. Depois, olhem esse texto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, Jesus não revogou a lei. Jesus reafirmou a importância dos mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está reafirmando o valor dos mandamentos. Se alguém o ama, deve também amar e guardar os mandamentos que foram dados. Porque esses mandamentos não foram revogados pela sua pessoa. Jesus ainda afirma a importância desses mandamentos serem guardados. Vejam só. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Ainda temos o seguinte: o cumprimento dos mandamentos é a grande evidência da nossa salvação. 1 João 2, 3 e 4. Para sabermos que o temos conhecido por isto. Assim nós sabemos que conhecemos a Jesus, se nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu guardo os mandamentos, e não os guarda, ele não pode afirmar que conhece a Jesus como seu Senhor. A prova do amor que temos por Deus, se evidencia em uma vida dedicada aos mandamentos dele.
Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A forma de mostrar que nós amamos a Deus está em fazer aquilo que Ele ama e que nos deu também para que seja amado. Chegando ao final, meus irmãos, nós concluímos da seguinte forma o nosso estudo. Os aspectos práticos da lei. Vivemos na era do chamado pragmatismo. O pragmatismo, ele diz respeito àquilo que funciona ou não. O pragmatismo diz, aquilo que importa é aquilo que funciona. Se funcionar, deve ser amado, deve ser vivido. Se não funciona, deixa de lado. E não depende dos princípios que são usados para que o fim seja alcançado. Esse é um aspecto do pragmatismo. Essa ideia tem sido presente em muitas igrejas dentro do nosso tempo. E eu creio que antes de nós também, mas particularmente no nosso tempo, quando final da década de 50, começo da década de 60 e vem até hoje, o pragmatismo ele se tornou extremamente forte dentro de muitas igrejas, muitas denominações, que entendiam que a igreja ela tem que apresentar estatisticamente resultados. E aí nós observamos as mega igrejas com mega ministérios, isso influenciando outros que queriam caminhar no mesmo modelo, e até mesmo quando os meus estudos de pós-graduação, tive contato com algumas obras e com alguns pensamentos que afirmavam que a igreja, não é? E isso foi título até de livros, que a igreja ela precisa crescer. E livros surgiram demonstrando a maneira como fazer a igreja crescer estatisticamente. Tanto que alguns deles traziam até formulários para que eles fossem usados para trazer o crescimento da igreja. Resultado prático. Igreja que ela tem que crescer numericamente, ela tem que crescer financeiramente. O crescimento da igreja ele é natural, ele vai acontecer. Uma igreja saudável cresce, né? Mas, irmãos, o pragmatismo ele trouxe muito prejuízo. E tem trazido ainda hoje, porque tem se olhado para a vida da igreja em cima de números que, em grande parte, nem conseguem ser reais. Eu não afirmo que a igreja não tem que crescer, ela tem que crescer sim. Ela tem que continuar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, porque Deus está salvando pessoas. E vai acrescentando a ela os que Ele vai salvando. O problema está em olhar o crescimento como o aspecto final e olhar e avaliar a vida da igreja, que essencialmente é espiritual, através de números, através de estatísticas, que não são simplesmente uma demonstração de resultado, mas são objetivos a serem alcançados, números altos. Irmãos, precisamos tomar cuidado para não acharmos que podemos viver à margem daquilo que Deus está fazendo, absolutamente. Mas nós não podemos chegar e transformar pessoas em números, como está acontecendo
nos outros meios da nossa sociedade, a impessoalidade. O que importa é termos números. Dentro do reino de Deus, o que importa são as pessoas. Os números só refletem consequência, e nem sempre os números, e em alguns aspectos, em grande parte, os números não refletem exatamente aquilo que está acontecendo dentro da obra de Deus no coração das pessoas e na vida do seu povo. Muitas coisas serão vistas depois e algumas nem serão vistas. No entanto, a obra do reino, ela continua acontecendo. O pensamento que nós temos é um pouco diferente dessa ideia de que o negócio tem que funcionar, não importa o meio que se use. Meus irmãos, nós vivemos por valores e por princípios, que é o que as Escrituras nos apresentam dentro dos mandamentos, expandindo-se por toda ela. A igreja, ela não vive em busca de estatística, ela vive em busca de valores e princípios que vão resultar em estatísticas, mas nem sempre elas serão tão positivas como se espera dentro daquilo que é o numérico, porque o pragmatismo ele olha para o final e ele despreza os valores e os princípios no meio se eles não forem favoráveis. Nós vivemos, meus irmãos, o nosso dia a dia pelos preceitos de Deus. Se as nossas ações se enquadram naquilo que Deus espera de cada um de nós, cumprimos o seu querer e a sua vontade, porque nós vivemos debaixo desses princípios. Aquele que é um filho de Deus, ele tem paz e tranquilidade de saber que Deus, na providência infinita dele, continuará operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Haverá paz e tranquilidade. Estará tranquilo. Estará seguro. Mesmo que não sejam favoráveis os contextos, mas sabemos que Deus continuará trabalhando em direção à sua fidelidade e nós seremos grandemente abençoados por ela. Nós não podemos esquecer que na nossa luta contra esse pragmatismo, essa busca pelo resultado a qualquer custo, nos leve a cometer um erro, que é esquecer a prática dos ensinos, a prática dos mandamentos, esquecer, meus irmãos, que resultados precisam acontecer, mas não como se é exigido dentro da prática pragmática, não é redundante essa expressão. Vejam 1 João 5,3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Deus não nos deu suas determinações para nos afligir, meus irmãos. Não é esse o propósito dos mandamentos. O propósito dos mandamentos é fazer com que saibamos que eles, de fato, funcionam. Os mandamentos trazem resultado dentro das nossas vidas. Não são apenas valores perdidos que praticamos por um ato religioso para cumprir rituais. Não. Eles são determinações de Deus para a nossa vida em direção à vida de santificação que nós precisamos colocar como um alvo. Porque, meus irmãos, eles de fato funcionam na vida de cada um de nós. Que em Cristo, irmãos, nós entendamos esta verdade e nós saibamos que obedecer aos mandamentos não vão nos dar condição de salvação,
mas na nossa condição de salvação, é a vontade de Deus em direção à vida de santificação que nós precisamos tanto ter e tanto desenvolver. Que na pessoa de Cristo Jesus você continue a ser abençoado. Nós vamos vamos orar e encerrar o nosso momento aqui com a bênção apostólica e o hino 396. Nosso Deus, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, porque tem nos dado a compreender a Tua vontade para com a nossa vida através da Tua palavra. São tantas as maneiras que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, Pai, e nós nem sempre temos dado ouvidos. Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é alvo que o Senhor coloca para nós. E eles se veem resumidos nos mandamentos de Êxodo 20, que vão se ampliar por toda a Escritura Sagrada, dando o entendimento e o conhecimento tão necessário para nós dentro do tempo que estamos vivendo. A Deus, abençoe-nos, renove-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu cuidado. É o que nós pedimos, Senhor, e o fazemos orando em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, continue com a sua vida, com a sua família, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Deus guarde, Deus o abençoe. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz.
sangue vos será por sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo 12, 13. O Egito estava sob o juízo de Deus. Faraó não deixava o povo hebreu sair de suas garras escravagistas. Depois de Deus desbancar as divindades do Egito, enviando à terra das pirâmides milenares 9 pragas, agora chegara a hora da 10ª praga, a morte dos primogênitos. O povo hebreu foi orientado a imolar um cordeiro por família e a passar o sangue dele nos batentes das portas. Quando o anjo do Senhor passou à noite, ceifando os primogênitos do Egito, ao ver o sangue, passava por cima e ali não aplicava o juízo. Os hebreus foram salvos, não por suas virtudes, mas pelo sangue do cordeiro aplicado nas vergas das portas. Esse evento deu início à Páscoa judaica, que apontava para Cristo e a sua morte na cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu em nosso lugar, sofrendo o castigo que nos trouxe a paz. Ele verteu o seu sangue para que fôssemos resgatados de nossos pecados. Nenhum pai hebreu ficaria em paz naquela noite do juízo sem ter seus filhos debaixo do sangue do Cordeiro. E vocês, pais, têm se empenhado para colocar seus filhos debaixo do sangue de Cristo? A salvação dos filhos não decorre do grau de instrução nem mesmo da igreja que frequentam, mas de estarem debaixo do sangue da nova aliança, o sangue de Cristo.